Está no ar, Patrulha do Cidadão News. A Patrulha do Cidadão, nesse momento, se encontra aqui em Cícero Dantas, em frente à delegacia da Polícia Civil, onde desde já eu queria dar parabéns ao delegado, aos policiais, o delegado Dr. Miguel, que a gente procurou a polícia, mas não pode divulgar ainda muitas coisas por segredo de justiça, que é em segredo de justiça para não atrapalhar as investigações, e dizer, pessoal, essa barbaridade que aconteceu agora, dessa criança que foi encontrada, esse recém-nascido foi encontrada morta, onde os abutres, os urubus já tinham comido parte da cabeça, onde a polícia militar de início foi lá, recolheu o corpo, naquele momento acharam por bem enterrar o corpo, e nós procuramos o hospital, o médico, onde essa matéria já chegou a ter aí 100 mil visualizações, e dizer que uma mãe, na realidade, quando faz um negócio desse, eu acho que não tem explicação, mas a gente não está aqui para julgar, vamos dar notícia em primeira mão e dizer, atenção mães, quando você não quer uma criança, deve procurar os meios legais, o conselho tutelar, deve procurar, na realidade, a ação social do município para que doe essa criança. E aqui a gente não está para julgar e nem dar justificativo. Quer dizer é o seguinte, essa criança foi enterrada. Agora fica uma pergunta no ar. Como que vai identificar o possível DNA dessa criança? Como que vai relacionar um crime a essa mãe? Como vai relacionar, por exemplo, essa criança foi enterrada? Agora a gente tem a notícia que ela vai ser exumada, porque a lei diz que um feto, um bebê a partir de 500 gramas, ele tem que ter um atestado de óbito. Aí fica a pergunta, quem vai dar esse atestado de óbito? Quem vai assinar? Quais são os meios legais para se fazer uma exumação? Precisa de uma autorização do juiz? Precisa de uma autorização do promotor? Precisa de uma autorização do delegado? Fica aí essa pergunta no ar. O importante saber é a seguinte, atenção você que fez isso, a polícia está investigando. Então, na realidade é mais um crime que não vai ficar impune. A Patrulha do Cidadão se encontra aqui no Hospital Luiz Eduardo Magalhães com a diretora Fátima. Fátima, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, população socioambiental. É um prazer receber aqui no trabalho mais uma vez. E vamos lá, o que tu queres saber da direção? Fátima, é o seguinte, ontem aconteceu um fato inusitado de Cícero Dantas, na realidade um fato de terror, onde foi encontrada uma criança recém-nascida com aproximadamente alguns dias de vida, onde foi encontrada com parte da cabeça deformada e comido por abutres. A senhora tem conhecimento desse fato? Pronto, tenho conhecimento através das redes sociais, onde eu presenciei, tive o desprazer, de ver várias fotos circulando, Infelizmente ainda acontece esse tipo de situação, não apenas no nosso município, mas no modo geral, onde centenas de mães de famílias e pais de família permanecem numa fila aguardando a sua vez para adoção, para adotar, para dar amor, carinho, aí tem várias coisas desse tipo acontecendo, E uma mãe desprezando o seu próprio sangue, o seu próprio corpo, nas vias públicas da cidade, sem a menor respeito, sem a menor caridade, sem a menor nada, Então isso não é um ser humano, isso aí eu considero um ser humano. Na verdade, eu para perceber que a senhora como mãe e mulher se emocionou. Fátima, agora uma outra pergunta, Fátima, pertinente, é que nós sabemos e foi noticiado pelas redes sociais hoje também, inclusive pelas rádios, que essa criança foi enterrada sem um atestado de óbito, e segundo apareceu aí nas redes sociais também, foi com autorização de alguém, inclusive se cogitou que foi com autorização do hospital. A senhora tem conhecimento disso? O hospital autorizou que enterrasse essa criança? João, olha, tem um conhecimento do enterro através das redes sociais, certo? No entanto, o hospital está isento de qualquer tipo de autorização desse feitio. Então a senhora quer dizer que o hospital não autorizou enterrar? O hospital não tem o poder de autorizar nenhum tipo de óbito que seja encontrado, que tenha sido acontecido em casa. O hospital simplesmente só declara óbito quando ele é ocorrido dentro da unidade.
qualquer tipo de óbito ocorrido fora da unidade, esse óbito deve ser encaminhado ao IML, pois ele será o responsável em dar qualquer tipo de atestado. O hospital não pode declarar nem atestar uma coisa que ele não tem conhecimento. E onde eu saiba, esse bebê já estava em óbito em vias públicas, então o hospital não tem o poder, e eu desconheço, né, qualquer tipo de envolvimento, de autorização por parte da unidade. Inclusive, Fábio, existe aí uma resolução que a gente não é médico, não entende, a gente ouviu até de outros médicos que não é dessa unidade, que quando a criança é mais de 500 gramas, salvo erro, ela tem que ter um atestado de óbito. Na realidade, como era um bebê recém-nascido, todo formado, inclusive estava vestido, então tem que ter um atestado de óbito. Então quer dizer que o hospital não tem conhecimento quais foram as vias tomadas para enterrar esse bebê. Não. E quanto a esse processo, é verdadeiro sim. A partir das 500 gramas, o bebê, o feto, sei lá, ele tem que ser atestado sim, tem que haver a declaração sim, onde o médico vai assinar, caso ele tenha ido a óbito dentro da unidade, ou tenha nascido morto dentro da unidade. Mas não foi o caso, né? Nesse caso aí a unidade não pode atestar porque o óbito não ocorreu dentro do hospital. Quem atestaria isso aí seria o IML. Então a gente voltou aqui agora em Cícero Dantas, ao lado da Avenida CM, aqui na rua conhecida também como Travessa CM. Não tem ainda, a rua não tem placa. Nós estamos aqui em frente ao número 61, pessoal, ao lado da garagem da antiga prefeitura, onde no último dia 5, por volta da 1h10 da tarde, nesse local, a gente foi cena, esse local foi palco daquelas cenas horríveis, pavorosas, onde no local que está esse lixo aqui, exatamente nesse ponto que a gente está aqui, estava um corpo de um recém-nascido, que no primeiro início a gente achava que se tratava na realidade de um feto, mas se tratava de um recém-nascido com cerca entre 5 e 10 dias de vida, onde foi abandonado, não se sabe em que circunstância. O que deu para perceber é que, segundo moradores, ele foi encontrado no exato momento em que abutres, urubus, comia parte da cabeça dessa criança. Hoje pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, fomos procurar ali também a Polícia Civil, os policiais que estão envolvidos nessa situação, onde, segundo informações não oficiais, 99% desse caso já se sabe quem é a mãe desse bebê. A gente não pode divulgar por segredo, para não atrapalhar as investigações, também em segredo de justiça. Agora olha o que ocorreu nesse local. Quando se acharam aquele bebê, aquele recém-nascido, no primeiro início se acharam melhor colocar num caixão e enterrar. Só que a lei diz que um bebê, um feto, uma criança, um recém-nascido, qualquer corpo humano que pese mais de 500 gramas, ele tem que ter um atestado de óbito. Aí fica a pergunta, quem vai assinar esse atestado de óbito? Procuramos o hospital, inclusive na matéria anterior aí, e o hospital disse que não tem como assinar esse atestado de óbito médico, porque a criança não morreu lá. Então o que vai ocorrer agora, segundo informação não oficial? O juiz vai expedir uma ordem judicial para que esse corpo seja exumado, porque em procedimentos como esse, quando se encontra resto de corpo humano, quando se encontra, por exemplo, uma cabeça, uma criança, um feto, qualquer coisa relacionada a corpo humano não deve se enterrar. Deve-se pegar o procedimento correto, segundo alguns médicos, deve-se pegar uma caixa com gelo, colocar o órgão, ou a criança, ou parte do corpo humano, ou o corpo humano com gelo dentro, segundo informação não oficial, e isso deve ser encaminhado ao ML, onde ele vai fazer autópsia. Mas aqui a gente não está para julgar, dizer que está certo ou errado. O que tem a dizer é o seguinte, essa notícia chocou o Brasil. E a gente veio aqui, no mesmo local, e percebe. Ao lado aqui, se a gente
puder observar, pessoal, se a gente observar aqui de lado, tem algumas residências ali de lado, ó. Aqui atrás tem algumas residências que inclusive tem câmera. Temos também aqui a Avenida CM. Temos aqui atrás, ao fundo, temos ali algumas residências que dá para perceber que tem câmera. Aqui essa residência do lado.